Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um livro importante da filosofia da ciência do século XX, Ciência, um Monstro, Lições Trentinas, de Paul Feyerabend. As duas questões centrais da obra são as seguintes: há apenas uma única visão de mundo científica? A ciência é bem-sucedida? Essa obra é uma junção de palestras que Feyerabend deu em 1992 na Universidade de Trento, na Itália. Diz Feyerabend que, enquanto praxis, as ciências são muitas. É um aglomerado heterogêneo e fragmentado. É uma mistura conflituosa de métodos, abordagens, tradições e tendências epistêmicas. A visão de mundo científica para Feyerabend não é algo universal, absoluto e indiscutível, mas é algo que se dá por meio de um desenvolvimento histórico-social e por meio de decisões existenciais. Ele assim desconstrói a ciência como um conjunto harmonioso e completo de regras, de tradições, de métodos e de procedimentos. A ciência não é algo objetivo, não é a única fonte da verdade, ela não nos diz o que realmente acontece, ela não é o espelho do mundo. E, portanto, a ciência não é bem-sucedida. Diante dos vários pontos que ele apresenta na sua obra, Ciência, um Monstro, destacarei apenas três. O primeiro ponto que quero falar é sobre a seguinte pergunta: a ciência é de fato bem-sucedida ou não? Feyerabend não nega que o saber científico produza resultados científicos. Ele mesmo diz: repito que não estou sugerindo que a ciência deva ser descartada, no momento que ele está falando justamente que ela não é bem-sucedida. Ele também não recusa o valor dos produtos científicos. Nas suas palavras, é claro, a ciência é importante, seja pelas contribuições positivas que pode nos oferecer, seja porque sua sujeira está em todo lugar. É preciso sempre um cientista para limpar a sujeira de outro cientista. E ainda sobre essa pergunta, se ela é bem-sucedida ou não, ele destaca 5 respostas. A primeira: há questões urgentes para as quais o materialismo, o objetivismo, não oferece qualquer solução relevante. Por exemplo, reduzir o número de guerras no mundo ou alimentar os famintos. Segundo ponto: que os produtos científicos são válidos ou úteis apenas para cientistas e os admiradores da ciência, e não universalmente. Terceiro ponto: que o êxito das pesquisas científicas não decorre da aplicação de um único método baseado essencialmente na observação e na experimentação. Quarto ponto: que todas as culturas ou tradições de alguma maneira estão em contato com a realidade e fabricam produtos úteis. E quinto ponto: que da mesma forma como acontece com qualquer conjunto de saberes, os supostos erros de concepções alternativas ao materialismo científico também podem ser corrigidos com a ajuda de alguns lugares comuns. Portanto, o sucesso da ciência é reconhecido, diz ele, mas qualificado como restrito, relativo, contextual, local e falível. Destaco novamente essas 5 palavras que são centrais para a compreensão do que é ciência em Feyerabend. A ciência é restrita, relativa, contextual, local e falível. A segunda pergunta que destaco neste vídeo, trabalhada por Feyerabend na obra Ciência, um Monstro, é a seguinte: a ideologia de uma visão de mundo científica é inescapável? Feyerabend distingue aqui os resultados produzidos por uma ideologia e a ideologia que produz os resultados. Isso é importante porque uma ideologia, mesmo sendo equivocada, ela pode produzir resultados satisfatórios. Nessa obra ele apresenta 4 conferências que ele deu na Universidade de Trento, na Itália. Na segunda conferência sobre as ideologias ele diz o seguinte: primeiro ponto: é possível, portanto, a qualquer momento aceitar os resultados e rejeitar a ideologia. Segundo, em todo caso, somos livres para escolher a visão de mundo que quisermos, independentemente de quantos sucessos uma visão de mundo particular faça surgir à nossa frente. E terceiro ponto: então, aqueles que detestam o materialismo estão livres para aceitar todas as coisas úteis produzidas pela ideologia materialista, sem aceitar o próprio materialismo. A compreensão de que a ciência é uma força invencível se estabelece apenas se aceitarmos a retórica da propaganda. E essas propagandas são criadas pela máfia científica e pelos funcionários de uma empresa chamada Razão. Assim, a ideologia da visão de mundo científica não é inescapável, necessária e absoluta. Passamos agora à terceira pergunta de Feyerabend na obra Ciência, um Monstro. Há apenas uma única visão de mundo científica?
O objetivismo considera que a tarefa da visão de mundo científica é informar e produzir resultados, e não especular sobre questões como existência e mesmo o universo. A ciência, segundo os objetivistas, ela lida com os fatos, e os fatos apenas são. Feyerabend anuncia que não existe uma unidade unitária agrupando todas as ciências particulares no rótulo ciência. Diz ele que, na prática, a ciência agrupa atividades e disciplinas muito distintas. Por exemplo, botânica, astrofísica, economia, hidrodinâmica, baseadas em métodos, conceitos, tradições de pesquisa, formas de pensamento, que também são distintos e às vezes até conflitantes. Ele continua afirmando que, quando olhamos em volta, nos deparamos com grandes subdivisões entre áreas que por si só já são coleções discordantes de métodos e resultados. E aqui, obviamente, fica claro o seu anarquismo metodológico, a lei que ele destaca do tudo vale na ciência. Portanto, aqui ele está anunciando a desunidade da ciência, e não essa visão unitária que algumas vertentes filosóficas tentavam defender. E não havendo essa unidade científica, essa visão única, existe o quê? Existe um supermercado de métodos, de visões e de abordagens científicas. E sobre essa crítica da visão unitária da ciência, ele destaca 3 teses. A primeira tese é que a ciência é bem-sucedida, porém, os produtos científicos não são universais, absolutos e indiscutíveis. Segunda crítica: a aceitação dos produtos da ciência não torna obrigatória a aceitação da ideologia, o materialismo, o objetivismo, por exemplo, da visão de mundo científica. E terceira tese, que não existe uma única visão científica de mundo composta por um conjunto coeso, harmonioso e homogêneo de métodos, abordagens, tradições de pensamento e tendências epistêmicas. E Feyerabend, ao falar do objetivismo, desta visão do mundo científica, que trata a ciência como um saber unitário e que abarca a totalidade do mundo como se a ciência fosse o espelho do real, da realidade, ela remete ainda ao pensamento grego. Ela surge ainda lá com os pré-socráticos, com Tales, com Xenófanes, com Parmênides, depois com Platão, com o seu caráter mais teórico do saber científico. Tales, ao falar tudo é água, ele nos apresenta uma unidade diante da multiplicidade do mundo. É como se existisse, então, um todo unitário que remete a essa multiplicidade do mundo. Xenófanes com o puro pensamento, Parmênides com o ser, Platão com a teoria, são todos elementos que remetem, então, a essa visão unitária do mundo. Enquanto que a ciência grega valorizava a teoria como elemento central do saber científico, é somente a ciência moderna, com a revolução científica moderna, que se começa a valorizar a experiência, a parte prática. Então, de modo geral, o pensamento grego valorizava que a ciência estava vinculada à teoria. O pensamento moderno, ele põe um elemento novo no saber científico, que é a teoria mais a empiria, mais a experimentação. Portanto, os pensadores gregos foram os precursores da busca desses princípios abstratos gerais do mundo. E justamente daí é que surge o objetivismo, é daí que surge essa visão unitária da ciência. Finalizo o vídeo destacando um trecho de sua obra. Diz Feyerabend: quem diz que é a ciência que determina a natureza da realidade, presume que as ciências têm uma única voz. Acredita que existe um monstro, a ciência, e que quando ele fala, repete e repete sem parar uma única mensagem coerente. Nada mais distante da verdade. Diferentes ciências têm ideologias muito distintas. Vemos, portanto, que as ciências são repletas de conflito. O monstro, ciência, que fala com uma única voz, é uma colagem feita por propagandistas, reducionistas e educadores. Até mais.